Protestante nada mais é do que o cristão. Nos 4 primeiros concílios da Igreja, nos 5 primeiros séculos da Igreja, a Igreja cristã, em essência, era uma, e então, em Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, se discutiu essencialmente a figura de Cristo, até chegar na definição de que Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, e a imagem e tentativa de entender a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 1 século e meio, 2 séculos depois do 6º século, ocorre a divisão, a Igreja Oriental Ocidental, Igreja Católica, que quer dizer Igreja Universal. E mais à frente, no século XVI, vem a Reforma Protestante, que foi a maneira como um frei, Martinho Lutero, se dispôs a debater com o Papa da época algumas coisas que ele não concordava. Então, 2 questões. Primeiro, esse era o procedimento. Quando ele afixa as 95 teses do protestantismo, na verdade é mais ou menos o procedimento que se guardou hoje em dia quando alguém vai defender uma tese de mestrado ou doutorado. Então você tem o edital convocando para quem quer comparecer, mas o debate se dá só entre a banca e o orientando. Então, Martinho Lutero, a convicção que nós temos é que ele entendia que o Papa não pensava, ou pensava como ele, mas era mal assessorado. Por isso, então, não é que ele concordava, ele não sabia bem as coisas que estavam acontecendo. Basicamente, nas 95 teses, Martinho Lutero gira muito em torno da questão das indulgências, né, que você comprar o perdão, né, comprar a sua salvação. Mais tarde, em outros escritos, é que Martinho Lutero coloca os principais eixos do protestantismo, que é que nós somos justificados somente pela fé e somos salvos pela graça, não pelas obras. A autoridade das Sagradas Escrituras, eu volto a falar dessa questão da Escritura daqui a pouco. O sacerdócio universal de todos os crentes, então não é algo que só um sacerdote pudesse oficiar, ele seria alguém que teria relação com o luminoso, e o livre exame das Escrituras. Então, povo, qualquer pessoa poderia se aproximar das Sagradas Escrituras e lê-las e interpretá-las. Então, esses são os principais eixos do protestantismo. O nome protestante, na verdade, não se dá por causa das 95 teses de Lutero, mas o apoio que ele recebeu, inclusive político, dos príncipes germânicos, em que num determinado momento, num julgamento, os príncipes protestaram contra a arbitrariedade que estava sendo cometida, numa que chamava as dietas, né, que são as reuniões, as assembleias, e esse protesto desses príncipes é que acabou gerando o nome protestante. Então, nas subdivisões que vão acontecendo, a bem da verdade, hoje você engloba uma N denominações sob o guarda-chuva institucional protestante. A bem da verdade, os estudiosos dizem que os protestantes originais são deveriam estar, esse nome deveria ser dado ao grupo que hoje se chama luteranos, porque vem dos príncipes alemães que protestaram como um nome apenas, o princípio é o mesmo, e que para os demais não luteranos o termo que melhor se empregaria seria evangélicos. Isso vocês já devem ouvir para outras, e até algumas denominações pretendem se chamar evangélicas, mas não há como negar que todos aqueles que não são, dentro do cristianismo, que não são católicos romanos, vêm pela vertente do protestantismo, vêm com essa herança, embora muitas vezes até desconheça a sua origem. A igreja a qual eu pertenço, a Igreja Metodista,
ela é originada da Igreja Anglicana, que está também dentro da Reforma, dentro das igrejas chamadas, e aí eu talvez não tenha dito antes, esse grupo que passa a se denominar e se entender como protestantes é o grupo chamado, as igrejas chamadas da Reforma, porque foi a Reforma Protestante que fez essa reforma na doutrina. A nossa igreja, como vocês devem saber, vem da Igreja Anglicana, que é a igreja da Inglaterra. Não pretendeu ser uma ruptura com a Igreja Anglicana, mas pelo fato de que naquele momento, em um determinado momento da Igreja, século XVIII, a Igreja Anglicana era muito discriminatória com relação às pessoas pobres, especialmente na Inglaterra, que havia muitas minas de carvão. O operário era muito marginalizado. E estava entrando no período pós-feudal, transição para a revolução já com a questão das máquinas a vapor, da industrialização, a pré-industrialização, e então a nobreza estava entrando em decadência. E a nobreza, em um determinado momento, parece que reservou a igreja como o seu momento de presença pública, de atividades, e não queria então permitir que os pobres participassem, porque aquele era o único espaço onde economicamente eles podiam se apresentar como nobreza. Tanto que o líder do movimento metodista, pastor anglicano chamado John Wesley, morreu pastor anglicano. Ele não fez uma ruptura total, e ele está na Galeria dos Santos da Igreja Anglicana, ele e o irmão dele, Carlos Wesley, que foi muito importante também. Então, o que acontece na igreja, tanto que a Igreja Anglicana em países fora da Inglaterra, por exemplo, no Brasil, ela não se chama Igreja Anglicana, ela se chama Igreja Episcopal. Não é a Igreja da Inglaterra, né? Então, precisamos configurar o seguinte: quando surgem as primeiras igrejas reformadas, a Igreja Luterana, depois o movimento com João Calvino e Zwinglio na Suíça, e depois vai para a Escócia, e dali surge o presbiterianismo. Num primeiro momento não havia intenção, não se pensava, por exemplo, uma igreja nacional na Alemanha ir evangelizar ingleses na Inglaterra, franceses na França. Então, cada igreja seria uma igreja nacional. Essas igrejas, posteriormente, saem em direção aos países onde os seus compatriotas estão vivendo. Então, são igrejas que, atualmente, na denominação da sociologia, das religiões, se chamaria de protestantismo de imigração. Então, a igreja luterana, a própria igreja episcopal, de origem anglicana, elas vêm para fazer os cultos com os seus compatriotas que estão morando em países estrangeiros, sem a preocupação de evangelizar outras pessoas. E saem depois. O que acontece é que, com o surgimento dos Estados Unidos, a mentalidade muda, e aí eles passam a entender que eles precisam, até por uma questão de mentalidade geopolítica que a gente sabe, que eles precisam evangelizar as pessoas do mundo. Então, junto com a evangelização, depois vem também o estilo de vida, vem toda a questão do capitalismo. Mas, basicamente, quando os missionários vão, eles já não vão só para atender os seus missionários, os seus compatriotas morando em países de fora. Eles vão para evangelizar as pessoas e vão, muitas vezes, se opor culturalmente. Não vão aceitar as culturas chamadas autóctones, né, as culturas presentes. Eles vão rejeitar. Esse fato acontece, estou dando um exemplo especificamente no Brasil, onde carnaval, futebol, festas com danças e bebidas, etc., são rejeitadas, ainda nem pensando na questão afro-brasileira, mas pensando nas questões que não diziam respeito à cultura que o povo norte-americano entende ser uma boa cultura. Tanto que até algum tempo atrás, pelo menos na Copa da Inglaterra, em 66, não havia jogos de futebol aos domingos, era sempre no sábado.
A decisão foi num sábado. Hoje, já com a globalização, já não existe mais isso. Mas era a própria mentalidade. Daí aquela questão da semana inglesa de trabalho, para você não descansar no domingo. Bom, então, os protestantes derivam das que chamam as igrejas reformadas, que promovem essa reforma, e há esses eixos principais, e nesses eixos principais, por causa dessa metodologia dos protestantes norte-americanos, de rejeitar as culturas, quando eles entram, especialmente num país onde o catolicismo tradicional se fazia presente, eles fizeram com que o seu discurso fosse um discurso que desmerecesse a religião já institucionalizada. Então, você tinha que ser uma estratégia, senão ninguém deixaria a sua própria denominação, o catolicismo. Então, você teria que renegar o catolicismo e se tornar um protestante. Então, nas primeiras tentativas de implantação, especialmente no Brasil, do protestantismo, havia atritos entre católicos e protestantes, atritos que foram se desfazendo no decorrer do tempo, até chegar hoje em dia, quando há uma convivência e não há um pensamento mais sistemático de que tornar um cristão significa tirá-lo de dentro da igreja católica para torná-lo um protestante. Cortou? No que eu falei, fugiu? Não. Tá. Ok, que eu preciso da cola. Professor, qual a importância da devoção no caminho espiritual? E aqui eu queria falar um pouco então sobre não só o modo como eu penso, mas o modo como outras pessoas dentro da nossa tradição também pensam, embora por causa do próprio eixo da igreja protestante, que é o livre acesso às escrituras e ao sacerdócio universal dos crentes, quer dizer, você tem tendências diversificadas e com a mesma autoridade para dizer alguma coisa. Que todo ser humano tem necessidade de se ligar a algo maior. Isso, a própria antropologia ajuda, confirmando que quanto mais até onde você pode retroagir junto com os paleontólogos nas escavações e no estudo dos sítios arqueológicos, você percebe que sempre houve uma dimensão de religiosidade no ser humano, inclusive por causa dos rituais fúnebres. Então, quanto mais sofisticado, quanto mais colorido, quanto mais cheio de simbolismos, o entendimento de que maior religiosidade estava presente. Eu costumo sempre dizer para alunos ou para membros da igreja uma frase que começava um seriado chamado Arquivo X, que dizia: a verdade está lá fora. Então parece que isso é verdade, de um modo geral, eu diria que para o ser humano. Ou seja, que praticamente inerente ao ser humano de buscar uma verdade maior, que transcenda a si mesmo, e essa transcendência está lá fora. Ela está além. Isso a gente pode traduzir em promessa de vida após a morte, para aqueles que não acreditarem na vida após a morte, mas pelo menos um grau de consciência durante a etapa dessa vida, para que não caia num existencialismo pessimista, num campo filosófico, para aqueles que acreditam na possibilidade de retornar a um retorno, e aí há também várias formas de se ver a ideia de reencarnação, de retorno, alguns mais fortemente para pagar o karma,
acho que outras religiões dizendo, bem, o karma não é assim. Eu lembro de um encontro de teólogos cristãos em que convidaram o Dalai Lama. Aí, lógico, o Dalai Lama hoje participa de vários encontros, inclusive com o Leonardo Boff. Depois eu tenho só lembrar uma coisa muito interessante. E o Dalai Lama foi convidado para um encontro especificamente de teólogos cristãos. Ele disse, olha, eu agradeço, mas eu acho que eu não posso ir. Por quê? Porque vocês vão discutir a questão de Deus, de divindade. Nós não temos essa... vocês estão preocupados com uma questão de transcendência, de ocupação agora para transcendência, quando nós estamos preocupados em o que eu posso fazer para diminuir os efeitos do karma agora em vida. E a propósito que eu falei, o Leonardo Boff, o Frei Leonardo Boff, ele, provocando de brincadeira o Dalai, perguntou ao Dalai, numa palestra, qual é a melhor religião? Aí disse que o Dalai Lama deu aquele jeito de entoar, né? Boff, a melhor religião é aquela que te faz bem. Bom, então, eu estou de acordo que há essa necessidade de transcendência. Seja para retornar, seja para você viver uma nova etapa, e seja inclusive, lógico, para aqueles que então acham que não há nada, isso serve como um fascínio, né? Então, há um aspecto na devoção que vai variar também culturalmente. Dependendo da cultura que você viva, você vai ter uma devoção espiritual um pouco mais introspectiva, outras mais extrovertidas, né? Então você tem, no protestantismo, você tem isso espelhado nos movimentos carismáticos, que também está presente na Igreja Católica, o movimento pentecostal, que também está presente na Igreja Católica. São diferenças sutis, né? Se pergunta assim, basicamente, que foi uma caracterização dos anos 60, quando não se pensava tanto no movimento carismático na Igreja Católica, o que seria o pentecostalismo? Primeiro, uma tentativa de entender melhor o povo numa linguagem mais acessível, mais popular, porque então o chamado protestantismo tradicional estava se distanciando. Então, porque isso acontecia muito no Brasil. As pessoas que saem do interior e o êxodo rural, vão para a zona urbana e chegam lá e ninguém aceita, porque ele vai para uma igreja que toca um órgão de tubo e ele toca sanfona. Então, ele usa sandalinha de dedo, o pessoal está bem vestido, porque essa é uma mentalidade protestante, né? No domingo eu ponho minha melhor roupa. Eu acho que todas as religiões têm isso. A gente tem um dia de festa que a gente procura botar a nossa melhor roupa, botar, né, o nosso perfume e tal. Isso está muito presente no Natal, por exemplo. Mas o domingo, quando isso vai se repetindo, as pessoas que vêm de fora vão sentindo uma certa dificuldade. Então as igrejas pentecostais tinham era a igreja mais popular nesse aspecto. Interessante é que hoje o movimento carismático, tanto o carismático como o pentecostal, eles estão presentes tanto na classe média como na classe pobre. Mas hoje o pessoal faz a seguinte diferença: o pentecostal ainda é o mais pobre, o carismático é o pentecostal que já tem um poder aquisitivo melhor. Isso pode ser verdade ou não. Então, o que eu quero dizer é assim, você tem essas manifestações de devoção, vamos dizer assim, de espiritualidade. No fenômeno, ou na discussão que se faz agora, que é o momento essa condição pós-moderna, que não é uma proposta, mas é uma análise que acontece na sociedade, especialmente depois do fenômeno da pós-industrialização, do fim da era da industrialização e agora a era da tecnologia, da informática, da cibernética, da robótica. As pessoas vão cada vez ficando mais sem expressão, sem rosto, sem identidade, e às vezes a própria comunidade muitas vezes não é capaz de suprir, porque quando eu disse aquela comunidade pentecostal que no passado se abriu porque eram pobres, eram rejeitados ou se sentiam rejeitados numa igreja mais tradicional, embora talvez não tivesse consciência disso, que estivesse causando essa barreira, hoje parece que algumas comunidades, sejam quais forem, não conseguem suprir. Então, uma das questões que tem sido detectadas na condição pós-moderna é micro-identidades religiosas, das pessoas se voltarem para uma religião onde elas dependam cada vez menos de outras pessoas, onde ela tem uma devoção.
eu acredito que haja as duas dimensões numa confissão religiosa. A dimensão individual, pessoal, para onde você vai para um lugar, para um local especial, onde você pode meditar, pode entoar mantras, cânticos, e outras onde a participação é coletiva. Então, os dois momentos são extremamente importantes. E existe uma dimensão pessoal que é absolutamente mesmo individual. Quer dizer, eu nunca vou poder provar para vocês que eu passei por uma determinada experiência religiosa, porque é uma questão, não é nem a questão de fé, é de fé, mas é uma questão íntima, pessoal, quer dizer, eu senti. Então, há um estudioso que diz assim, não há nenhuma diferença, eu espero que vocês entendam o que eu vou dizer, vocês vão entender, mas eu estou fazendo uma ironia, né? Ele diz assim, não há nenhuma diferença entre alguém que diz que foi abduzido por seres alienígenas, e alguém que diz que encontrou a Cristo, que teve uma experiência cristã, uma experiência budante também. Por quê? Porque são experiências que você, no seu inconsciente, pensou, que sentiu. Então, por mais que eu diga para você alguma coisa, você vai achar, talvez até você tenha algo parecido com o que eu tive, mas sempre depende da individualidade. Cada um vai e depois interpretar o tipo de experiência que teve. Embora algumas pessoas não interpretem, elas acham que se elas interpretarem estariam sendo racionais, estariam racionalizando a fé. E eu entendo que não, em um determinado momento é sempre necessário a gente procurar entender que tipo de experiência teve. Aquela experiência que me moveu lá atrás para então entrar na faculdade de teologia e estudar. O que foi aquilo lá no passado? O que eu entendi? O que hoje amadurecidamente eu entendo daquilo? Então, acho que depois um ponto que a gente vai falar mais à frente, mas eu gostaria só de adiantar, é um tipo de coisa que não pode ser cobrada. Como é que você faz individualmente a sua prática devocional? Isso é com você. Essa prática devocional é pessoal e ela se interrelaciona, mas é interdependente da prática coletiva. A forma da dinâmica do culto, dos seus cânticos, com aquilo que você faz. Agora, eu percebo que mesmo nas sociedades tidas como ateias, a religiosidade está presente. Então, sociedades que você, por exemplo, o maoísmo, de Mao Tse Tung elimina a religião na China, mas você tem hoje a prática das óperas que são incentivadas para se compor para os dirigentes do partido, para o dirigente máximo, e aquilo é feito em praça pública. Por exemplo, na antiga União Soviética, na Rússia, se você é um líder, é um premier, e você caísse em desgraça, você não é enterrado no Kremlin, ao lado dos demais líderes. E, por exemplo, você tem e eu não estou fazendo crítica, estou só expondo, né? Você tem o corpo do Lenin exposto e visitado, quer dizer, são todas formas substitutivas de uma religiosidade latente que se transmuta, mas no fundo é a mesma coisa, o culto à personalidade, né? E algumas vezes também individualmente você pode ter o culto à personalidade, por exemplo, quando a sua preocupação estética cai na vaidade muito fútil, então a nossa preocupação com o tipo de roupa, com o tipo de ginástica, com o tipo de corpo que tem, e o inverso também. Então, toda a sociedade ela tem uma dimensão de religiosidade e ela precisa praticar. As formas como isso se dá tem deveria ter o seu eixo voltado para a questão cultural. Algumas vezes a cultura não é perguntada e ela fica colocada à margem. Quer dizer, como é que a cultura, o nosso povo, quando está feliz, como é que ele se manifesta? O que ele gosta de fazer? O que ele gosta... E essas questões não são trazidas para a prática da religiosidade, ao contrário. Algumas é assim, bem,
o que vocês fazem na sociedade não pode ser feito aqui. Não estou fazendo uma crítica novamente, estou dizendo a prática como é feita. Então leva muitas vezes a pessoa a tal ponto que uma vez, num encontro de teólogos protestantes, alguém disse assim, criticamente, é muito difícil alguém se dizer brasileiro e protestante. Porque ou você é brasileiro, samba, suor, cerveja, carnaval, futebol, ou você é protestante. Nada disso, tudo isso tem que ser colocado de lado, você não tem, você tem que ser comedido. Então, as regras básicas do protestantismo clássico, chamada reta doutrina, são não fumar, não beber, vestir-se com moderação, relacionar sexualmente com moderação também. De modo que, se você cumpre isso, você seria uma ótima cristã, um ótimo cristão. Quando, na verdade, por exemplo, se vocês me permitirem, o que a gente pode ver em uma série de figuras políticas, mesmo religiosas, né? Então, algumas pessoas que se dizem cristãs, ou budistas, enfim, qualquer religião que ela coloca, é você como marido ou esposa. E diz assim, não, eu cumpro. E as pessoas são estanques nesse ponto. Não, o que tem a ver a minha vida conjugal com a minha prática religiosa? Bom, se você não é um marido companheiro, uma esposa solidária, como posso dizer? E aí eu diria o que Cristo disse, né? Se você diz que ama a Deus a quem não vê, como você pode dizer que ama ao seu próximo, a quem você vê e você não ama? E refazendo essa última parte, né? Quer dizer, como é que você diz isso de relação a Deus a quem não vê, se você a quem vê, que é o seu próximo, não ama, de fato? Então, mais objetivamente do que você colocou, eu queria colocar o seguinte: a fé, que é aquilo que nos motiva a nos dar identidade dentro dessa determinada prática religiosa, no caso do protestantismo, ela é uma expressão de Deus ou do sagrado, eu queria falar depois sobre isso, que só é conhecido quando se transforma em linguagem, embora o sagrado não seja linguagem. Porque é aquilo que eu falei, você precisa mas quem é esse sagrado? Então você começa a descrever os milagres que foram feitos em nome dele, as chamadas hierofanias, as manifestações divinas que se fazem presentes para identificar, aqui Deus está presente. Então, quando eu falei que eu queria falar do sagrado, é que Deus, Alá, Yahvé, tem vários nomes e nenhum nome para a figura de Deus. Eu acho muito interessante, embora seja filosófico, o que Aristóteles às vezes falava do ser. O ser se diz de muitas maneiras, mas nenhuma maneira diz o ser, nenhuma maneira de God. São todos esses nomes atribuídos a Deus. E eu lembro quando era pequeno, eu dizia para minha mãe, será que quem chama Deus, por exemplo, um povo americano que chama de God, será que Deus entende? Porque ele não está dizendo Deus, mas está dizendo God. Então, eu era criança, e minha mãe disse, não, ele entende todos os idiomas, o nome quer dizer o mesmo. Então, há vários nomes. E aí a sociologia das religiões encontrou uma expressão que contemplasse a figura divina, aquela que nos transcende, em que então a gente usa o nome sagrado. O sagrado não privilegia nenhum desses nomes, porque a maioria dos nomes está identificado com outros aspectos, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você julgar moralmente alguém porque Deus é contra aquilo. Não estou falando, logicamente, mesmo uma questão que você mate alguém, você ainda pode receber o perdão. Mas eu digo questões morais do cotidiano, e as pessoas dizem que Deus não, mas em que medida Deus realmente não concorda. Então, muitas vezes o que a gente diz que Deus não concorda é o que aquela cultura, naquele momento da sua vivência, não concorda. Então, antigamente não se pensava ir à praia. Algumas igrejas no interior não permitem que os membros vão à praia, ou que usem um biquíni, um maiô, coisas que eram impensadas, né? Por exemplo, nas comunidades do Rio, mesmo nunca se pensou, pelo menos há 40 anos atrás, que alguém um dia entraria de bermuda dentro da igreja. Hoje, algumas comunidades mais
próximas à praia, comunidades praianas, já aceitam mesmo os vestidos. Então isso que eu quero dizer é o seguinte: isso se chama doutrina. E as doutrinas, elas têm a ver com um determinado modo de vida de uma determinada época e que elas se modificam. Então, por isso que eu falo que os nomes atribuídos a Deus estão muito... O Deus pelo menos do pensamento político hegemônico norte-americano, tem uma força muito... tem um outro contexto diferente do nome Deus num outro país. Um professor meu foi fazer uma palestra nos Estados Unidos, acho que foi nos Estados Unidos, mas era em inglês, e aí ele estava falando a palavra, ele, em um determinado momento falou power, poder, e as pessoas disseram que não entenderam, que ele podia repetir, ele repetia, não entenderam. Aí ele deu sinônimos, né, strength, e aí alguém entendeu, falou, power, quer dizer, o próprio modo de dizer a palavra já carrega do que significa poder. Então, o Deus que comandava a cavalaria contra os índios norte-americanos é diferente, né, de outras formas, né? Então, para eliminar essas discrepâncias, então se usa a palavra sagrado, como é a figura sagrada, que é a figura luminosa, divina, em cada expressão religiosa. E aí é que eu disse que as pessoas precisam dizer, a nossa expressão sagrada, ela está presente em tais manifestações, em tais e tais pontos, em tais locais de peregrinação. O protestantismo não guarda muito essa tradição de peregrinação a determinados locais, como santuários, mas há outras formas mais subliminares que estão presentes. Para concluir, eu digo o seguinte: uma pessoa na sua vida que não tem um momento para parar e refletir dentro do seu contexto de espiritualidade, essa pessoa tem muito mais dificuldades para lidar com várias situações do dia a dia. A psicologia parece que já ajuda com a psiquiatria, que eles podem não descrever o fenômeno, mas entendem que as pessoas que por algum modo alguém orou, ou que oram estando enfermas, superam melhor, enfrentam melhor, com mais calma, sem ser passivas ou resignadas da sua enfermidade, a fim de produzir alguma melhora. E no cotidiano, quer dizer, as pessoas que têm essa prática conseguem lidar melhor com a adversidade, com as dificuldades. Deixa eu fazer 2 comentários. Se você olhar hoje para olhar assim em bons sentidos, né, para um carismático católico e um carismático protestante, você não diz se é um católico, se é um protestante, o comportamento é o mesmo. Então parece que na própria Igreja Católica a entrada do movimento carismático exatamente era para ocupar aquele espaço onde, vamos dizer assim, os católicos sempre possuíram uma mística diferente da do protestante, por isso que eu falei antes, peregrinações a locais de devoção, né, os locais, por exemplo, das manifestações da Virgem, Fátima, Lourdes, Praga, que o protestantismo não tem. Então há uma mística, rezar o terço, enfim, as procissões, toda essa prática na Igreja Católica, que não está presente na Igreja Protestante, não com essa forma e ênfase, mas que faltava uma coisa então mais espontânea que o movimento carismático parecia atender. Acho que o protestante, nessa experiência de devoção e de manifestação, perdeu um pouquinho o outro lado ritualístico, e em determinado momento ele vai se dar conta. Por que eu estou dizendo isso? No movimento da teologia da libertação, houve assim, não é que se deu pouco valor àquilo que a gente chamaria de devoção, à oração, orar de joelhos, porque se vocês conhecem a linguagem da teologia da libertação, que estava muito ligada, estava ligado basicamente à questão do momento político da América Latina, tinha muito essa ligação, o ser humano como sujeito da história, né, se desalienando, tudo. Então, dizer assim, não é que
teólogos como Leonardo Boff fizeram essa meia-culpa, né? E outros da teologia da libertação. Não é que a oração não fosse importante, é que a gente achava que naquele momento não podia parar para orar de joelhos, porque as coisas estavam efervescendo, tinha que ser uma coisa de corrida. E hoje, você olha o próprio Leonardo Boff, ele trabalha o quê? Espiritualidade, a ecologia, a natureza, como se estivesse pagando uma penitência por ter parece que esses temas não podiam estar presentes, a não ser como consciência libertadora e politizada. Então, essa dimensão mística de ter um momento para orar, um momento para se ajoelhar, para reverência, para o silêncio, e a passagem disso para um momento mais de explosão, de cânticos, de louvor, ficou dissociado. Então, tanto no catolicismo como no protestantismo, essas dimensões depois se recuperam. E não estão muito claras, mas elas foram recuperadas. O que eu queria chamar a atenção é que é o outro ponto que eu ia falar, que a definição tradicional dentro do campo das ciências, na sociologia, para a figura do sagrado. Então, os dois principais teóricos, um alemão, Rudolf Otto, e um Misha Eliade. O Rudolf Otto dizia na direção do que você falou: quem é o sagrado? O sagrado tem duas dimensões, o fascinoso e o tremendo, o fascinante e o tremendo. O fascinante é aquilo que nos faz com que até irresponsavelmente nos aproximemos do sagrado. Aí eu vou em direção a ele porque ele se manifestou, e o tremendo é aquilo que nos separa. E aí a gente para, mas peraí, eu indo em direção ao sagrado, que é muito maior do que eu, ele vai... Lembram do filme Dogma? Não sei se vocês assistiram, faz uma brincadeira, né? Deus aparece na figura de uma atriz, era uma cantora, e ela nunca podia falar. E tinha um anjo que até ele diz: eu já estou cansado de ficar falando no lugar de Deus, porque se Deus falasse, a voz dele era tão poderosa que destruía todo mundo. Aí ele disse: eu já não aguento mais essa função. E alguém pergunta para ela: qual é o enigma do universo? Aí ela aperta o nariz da pessoa e faz um ruído, né? Bem, como se estivesse apertando o nariz, uma buzina, para expressar qual é o que se pode dizer do segredo do universo. Então, há uma dimensão no sagrado que me atrai e que eu vou por caminhos de devoção pessoal, devoção cultica, coletiva, e há uma dimensão que me afasta. É aí que, inclusive, a figura do sacerdote se torna presente nas religiões. O que é que... Deixa eu abrir um parênteses. O que comporia uma religião? Uma religião, ela tem a figura divina, o sagrado, os textos sagrados ou textos sagrados referentes, você tem os rituais, né? Então as festas, celebrações, e dentro dos textos você tem alguém que interpreta esse texto, que pode dizer o texto. Isso depois vai diminuindo no decorrer de quase todas as religiões, onde quase todo mundo até vai tendo acesso aos textos sagrados, mas dali desses textos vão sair as interpretações para doutrinas, e então os rituais, e o último, a questão dos dogmas, que estão baseados nas doutrinas, mas os dogmas estão sempre mais relacionados ao que não pode fazer, né? Parece que os dogmas estão para você saber os limites para onde você não pode ir, e que aí foi aquela relação que eu falei da doutrina. Então isso, apesar de que os não budistas, os orientais, dizem, bem, por esse ângulo o budismo não seria uma religião porque não tem a figura divina, mas a figura de Buda, ela acaba tendo essa identificação, mesmo que os budistas não aceitem, mas os ocidentais veem na figura do Buda, na expectativa, né, algo assim. Então e depois ela tem todas essas dimensões, esses pontos. E o outro, Misha Eliade, dizia o seguinte: bem, o que caracteriza o sagrado são as manifestações, as hierofanias. Então, nesse sentido, ele diz assim: se eu não posso ver o sagrado, pelo menos eu tenho direito a ver as suas manifestações. E as suas,
não de uma maneira assim genérica, geral, como assim, o nascer do sol também é uma manifestação de Deus, sagrado, mas uma coisa mais específica, né? Então, o milagre, a árvore da revelação, o Siddhartha Gautama, né? Aquela árvore, ela tem esse simbolismo, mas ela não deixou de ser árvore, mas ela passa a ter uma outra, porque foi a árvore da iluminação. Alguém tenta, até hoje em dia, se você procurar, alguém vai dizer que tem lá numa caixinha uma lasca da cruz em que Cristo foi crucificado. Se todo mundo reunisse as lascas, mas a cruz ia ser enorme, né? Que é uma questão que você colocou, e que eu não estou desqualificando em absoluto, mas os protestantes, o que eles não têm, vamos dizer, da questão do ritual, da liturgia católica, tem, por exemplo, na Bíblia. Então, não há procissões do protestantismo, mas um dia, algum tempo atrás, uma igreja descobriu um modo de fazer a celebração do dia da Bíblia. Então, vamos fazer uma caminhada com a Bíblia de um ponto X ao outro ponto. Eu não quero dizer o local para não identificar a denominação, porque não é essa a intenção. Mas o que é isso? É você fazer uma procissão levando um santo, o que o protestantismo não tem. Então, mas há locais também. Então, isso, às vezes, quando usado de modo errado, leva a partidarismo, a divisão. Quando você diz assim, naquela igreja está havendo manifestações, curas, milagres, e quando a coisa é espontânea, não tem problema. O problema é quando você diz assim, só nessa igreja que está vendo essa manifestação aqui, há efetiva manifestação espiritual e nas outras demais não. Então você começa a segregar e discriminar. Então, essa questão que eu descrevi para vocês, do que caracteriza uma religião, e essa questão, a gente pode juntar as duas coisas do sagrado, porque o que me leva, se eu pego a definição de que o sagrado é aquele que tem a dimensão do fascinante e do tremendo, tem um outro aspecto, diz assim, o sagrado é totalmente o outro. Ele é totalmente diferente de mim, o que torna um pouco mais distante. Parece que quase que toda a compreensão do ensinamento de Cristo é exatamente dar uma forma mais próxima do ser humano, da figura de Deus, que por uma interpretação, e aqui eu não quero polemizar, mas por uma interpretação do povo judeu, historicamente, de Deus como uma figura mais severa, que é aquela, no fundo, isso passa para o cristianismo também. A ideia que nós temos quando pequenos é que Deus tem barbas brancas, é um velhinho furioso, né? E quando é um Deus do amor. Eu li num dos textos de vocês falando sobre essa questão, é exatamente isso. Embora vocês tenham dito, não se pode definir Deus, né? Num dos textos que vocês mandaram, mas a gente pode se aproximar, dizer o seguinte, qual é a melhor definição para Deus? Aqui eu estou saindo da figura geral do sagrado, estou falando dentro desse eixo judaico-cristão, por exemplo, qual é a definição? Deus é amor. É o máximo que a gente pode se aproximar, e acho que aí foi dito tudo, né? Porque é o amor incondicional, é o amor que nós não compreendemos e passamos a vida procurando o chamado amor ágape, né? Então, podemos juntar também com essa figura que o sagrado é o luminoso, que se faz presente através das hierofanias, das manifestações, dos milagres. Isso também está presente. É lógico que isso pode variar. Parece que quanto melhor economicamente uma sociedade se encontre, talvez maior dificuldade ela terá, para perceber essas hierofanias, por causa, essa é uma grande verdade. Quanto mais independentes econômico e financeiramente nós nos encontremos, parece que tanto mais a gente se afasta de uma relação de humildade, na medida que eu não dependo eu não dependo de mais ninguém, não dependo de mais nada, quando não é assim. O que também não garante que uma pessoa pobrezinha, paupérrima, também vá perceber, não é isso. Parece que essas pessoas mais pobres estão mais despojadas e não tem mais esperança, então elas se abrem mais. Acho que as hierofanias ainda acontecem, as manifestações do divino, e elas
muitas vezes não são perceptíveis e muitas vezes elas têm esse componente que está ligado à devoção. Muitas vezes ela é de forma tão pessoal que eu não vou convencer ninguém de que aquilo aconteceu. Talvez um milagre coletivo, a gente pergunte agora, né? Acabar a fome no mundo. E as pessoas insistem, mas isso não é parte de uma manifestação divina. Isso teria que ser parte de uma manifestação da humanidade. Porque se a humanidade sentasse e resolvesse discutir o problema da fome, não haveria mais fome. Fosse discutir a questão da eliminação dos preconceitos, das barreiras, seria mais unida e com isso você não teria necessidade de investimentos bélicos para salvaguardar, que é o grande conflito que está ocorrendo premente no Irã, a questão do urânio enriquecido para a construção de bomba. Você não precisaria de nenhum armamento para proteger de nada, né? Lógico, quando você vê os dados estatísticos falando do avanço da AIDS no terceiro mundo, no quarto, né, considerado a África, os países africanos, e quanto a incidência é cada vez maior em crianças. O ano passado saiu os dados sobre a estatística da fome. Então aumentou imensamente o número de pessoas famintas mesmo, mas aqui as famintas daquelas que já estão perto já passaram quase da subnutrição, né, que morrem por inanição, não só no Nordeste, mas no mundo. No Nordeste, no nosso país, que era uma coisa mais, mas no mundo aumentou muito esse índice. Mas essa é uma questão que nós deveríamos esperar do próprio ser humano. E a gente, lógico, quando você tem uma safra muito boa, você não pensa que aquilo pode ter sido uma manifestação, mas o raciocínio é o contrário. Quando vem um furacão e destrói uma parte dos Estados Unidos, alguns países, inclusive o Brasil, comemoraram, porque disseram, quebrou a safra da laranja, nós vamos poder exportar mais, vai melhorar a nossa receita, quando não deveria ser assim. Tanto que quando o Brasil, num determinado momento crítico da Argentina, mandou uma partida de insulina como doação, houve uma gritaria aqui. Mas não tem nem para nós, vai mandar de graça ainda por cima, porque eles não tinham, por causa da crise cambial, condições de comprar insulina. Então, as pessoas agem assim. Aí você diz assim, é a falta de uma igreja ou de uma religião? Não necessariamente. Algumas pessoas religiosas são as mais intolerantes, são as mais gananciosas e as que procuram exatamente lucrar aonde um outro povo está passando por uma necessidade. Só para terminar, eu acho que eu ainda não pude assistir, mas eu recomendo que amigos já assistiram, que é o filme O Jardineiro Fiel, que trata exatamente disso. Quer dizer, nós nos beneficiamos da miséria dos outros porque lá se experimentam os remédios com a bula toda detalhada, vem depois que todo mundo já teve basicamente reações. Então nós não vamos ter, porque é lá o jardim mesmo, o catolicismo também. É isso. Com algumas nuances. Assistiu. Então, por exemplo, levar o ser humano a ter uma experiência com Cristo, e então, por meio da sua fé nesse poder salvador de Cristo, você busca ser salvo. Dentro do protestantismo, o catolicismo de alguma forma está presente isso, quer dizer, as obras são importantes, assim inclusive no espiritismo, né? No próprio catecismo, porque você vê um grande número de instituições de obras de ação social entre os espíritas, os católicos também, os protestantes também. Agora, os protestantes parece que enfatizam menos por causa daqueles eixos da reforma protestante, quer dizer, quando diz que a salvação é somente pela graça, não precisa das obras, então não enfatiza tanto. Isso é um tabu, porque na verdade as duas coisas são importantes, né? Tem que haver um equilíbrio entre vida de piedade e vida ativa, de vida porque você enfraquece uma ação social que está completamente... eu vou dar um exemplo.
Nós fizemos um trabalho para uma igreja que eu passei, estava em São Paulo na época, que a gente sempre procurava no final do ano oferecer, fazer algum tipo de trabalho especial de ação social. Durante o ano estamos programados de angariar roupas, lógico, também tem um momento de doar da emergência, mas assim, nós vamos esse ano trabalhar com um determinado orfanato ou um asilo, então o que eles precisam, o que a gente pode conseguir. Nesse ano, uma pessoa entrou em contato com um orfanato de crianças que não necessariamente fossem órfãs de pai e mãe. Era um orfanato de crianças, filhos e filhas de presidiários. Então, às vezes, os dois pais estavam presos, uma na cadeia feminina, outro na cadeia para homens. Às vezes, um que está preso, o outro separou, morreu, mas enfim, eles não necessariamente não fossem sem pais. Eles poderiam ter um ou outro ou até os dois. E foi feito um trabalho. Então, fizemos, foi muito bonito, conseguimos brinquedos. Um belo momento, quando uma das crianças abre uma das sacolas, o que é que tinha dentro da sacola? Carro de polícia. E aí a criança falou, eu não quero isso aqui porque isso lembra, meu pai está preso, minha mãe, não sei. E aí como é que a gente faz agora? Demos um jeito, mas o que eu quero dizer é isso. Eu estou dando um exemplo, mas eu não quero dizer que necessariamente quem organizou aquela sacola, eu estou mostrando que isso pode ser um exemplo. Tipo assim, então, tomando isso para servir de exemplo. Por exemplo, é como se então, naquela hora, às vezes a pessoa colocou distraidamente, não pensou. Mas eu diria assim, uma pessoa que faz uma coisa descuidada, sem essa dimensão da espiritualidade, não leva em consideração alguns aspectos, faz as coisas por fazer. Eu lembro que tem algumas comunidades que você arrecada alimentos para quem está mais carente. Aí uma vez uma pessoa disse, esqueci de trazer o arroz caronchado para doar hoje. Quer dizer, aí alguém se assustou com aquilo, né? A pessoa falou simples, de modo assim tão simples, né, simplório. Mas espera aí, não é o melhor arroz que você separa? Porque é dado, o outro come o pior, né? Então, é isso que eu quero dizer, que muitas vezes a gente investe na ação social, que é importante para quem está recebendo, mas quando você está desvinculado de um ponto de origem que é a espiritualidade, que é uma ação com reflexão sobre o que está se fazendo, pode acontecer isso. Se eu não reflito que a ação social que eu estou fazendo, que é dar presente para filhos, com orfanato, filhos de presidiários, vivos ou não, e aí deixo passar isso, o que eu queria exemplificar. Embora eu não esteja julgando a pessoa que fez isso, a gente não procura até nem identificar de onde veio essa sacola. Então é isso que eu queria dizer. Então, nesse sentido, a mensagem do protestantismo basicamente é essa, que as pessoas devem buscar a salvação. As ênfases vão variar um pouco, então você vai ficar sempre buscando a sua salvação, você vai buscar a salvação do próximo, e aqui é um ponto que vocês exatamente gostariam de evitar, né? A partir do que vocês estão procurando, que na medida que há uma possibilidade, que quando eu vou buscar a salvação do próximo, eu passo a não respeitar a religiosidade já presente nesse próximo. Então eu começo a trabalhar destruindo aquilo que ele crê, ela crê, porque o que eu estou levando agora é o que vale. E o que ele tem presente, que ela tem presente, não serve. É errado. Só o que eu estou apresentando é correto. De qualquer forma, na mensagem do protestantismo, tem que necessariamente ver essa primeira dimensão. Eu não posso pensar em levar paz, em confortar alguém, se eu ainda não pensei e não identifiquei se eu tive essa experiência, esse encontro. Eu estou usando essa expressão porque está muito dentro do protestantismo, dizer, um encontro pessoal com Cristo. Mas eu não posso ficar a vida inteira no encontro pessoal, senão não vou colocar em prática nada. Aí vai dizer assim, fulano não era bom nem mal, porque também não fazia nada, não saía do lugar, ele estava sempre fechado em si mesmo. Em alguns momentos você pode até fazer uma coisa errada, mas você, na verdade, errou porque estava tentando fazer alguma coisa. Então, o segundo momento é sair de si. E aí, então, vem alguns aspectos, como você quase que uma ética, que eu acho que, você diz assim, bom, isso não é próprio só do protestantismo. Ou seja, ser um bom chefe, ser um bom marido, uma boa esposa.
Depois você pode discutir o que é ser um bom marido, uma boa esposa, são outros aspectos. Mas assim, enfim, se você não usar mais aquela expressão chefe de família, mas se você é uma pessoa que viva numa relação de paternidade responsável, que seja e se não é patrão, que seja um bom empregado, uma boa empregada, um bom professor, e aí procura ser uma pessoa que se distinga de alguma forma na sociedade. Quando eu falo que o perigo está só quando você quer se distinguir por comportamentos, que se você se distingue por esses comportamentos, menos mal. Porém, eles são os comportamentos que transparecem. Então, certas coisas que eu não faço, porque então não são corretas fazer, publicamente as pessoas podem me ver como uma pessoa muito boa, muito santa, mas vocês conhecem aquela expressão, né? Se você quer saber como é alguém, falam isso muito para casamento, né? Então venha comer 1 quilo de sal. Depois de você comer 1 quilo de sal com uma pessoa, você vai saber se ela é boa amiga, se ela está pro que der e vier, se vai ser uma boa esposa, se vai ser um bom marido, né? E por aí vai. Leva muito tempo para comer 1 quilo de sal, né? E aí você significa convivência. Então, essas formas aparentes, elas têm que ser acompanhadas de outras questões que as pessoas não estão vendo. E vocês podem perceber que ou essa pessoa não tem consciência, então o caso, ela está numa outra dimensão que merece uma atenção diferenciada, ou ela tem consciência e logicamente vocês vão perceber que uma pessoa que só tem um comportamento aparente, mas fora da presença das pessoas ela é péssima em tudo, ela não pode ter uma boa relação espiritual. E eu não estou julgando, em que medida que eu estou dizendo? Na medida que assim, diante do sagrado, do Deus, ela vai ser como ela é. Tem um livro, não chega a ser bem autobiográfico, meio autobiográfico, da Liv Ullmann, em que ela fala das relações dela. A Liv Ullmann é uma atriz sueca, né? E que, num determinado momento, ela foi casada também com o Ingmar Bergson, um dos grandes cineastas nórdicos. E ela disse que, em determinado momento, a relação conjugal dela com ele não funcionava mais porque eles estavam funcionando como espelho um do outro. E ela disse assim, numa relação, quando você se torna espelho do outro, a relação tende a desabar. Por quê? Ninguém gosta de se ver no espelho. Porque quando você se olha no espelho, você vê seus defeitos. Então, quando eu olho para o outro, e aquele outro já convive tanto comigo que eu não preciso dizer nada, ela já sabe, eu estou vendo, e não há como negar. A gente prefere viver uma mentira do que uma verdade. Lógico que meu pai sempre dizia, há maneiras e modos de se dizer uma coisa. Então, que as pessoas também só dizem a verdade, elas acabam ofendendo. É preciso saber como dizer, em que dosar o modo como dizer. Mas numa relação conjugal, especialmente, isso rompe esses limites. Então, quando você vai para uma relação pessoal com Deus, a questão daquele momento de devoção espiritual, isso não flui, porque ele está mostrando para você o que na verdade você está sendo. Enquanto que na comunidade você é aplaudido, você é elogiado, sigam o exemplo daquela pessoa, de A ou B. Então, cada vez menos você vai procurar uma vida devocional, porque significa o perigo de um momento Deus dizer nada disso que você faz. Isso ele disse através de muitos profetas, na história, dentro da tradição judaico-cristã, Jesus disse, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, pintados, por dentro podres. Então, essa é uma questão que eu, pelo menos eu enfatizo dentro do proselitismo, chamar a atenção, que é a questão da ética, né, do seu comportamento, a ética no relacionamento. E em essência está há uma percepção tanto presente no cristianismo de um modo geral, e eu sempre procuro desviar para essa palavra. As pessoas dizem que nós temos que sair do mundo. Isso não é do mundo. O mundo é bom. Dentro da tradição judaico-cristã, Deus criou o mundo. E na criação, cada dia que terminava, ele dizia, e viu Deus que foi bom. Então, a gente não deveria dizer sair do mundo. Deveria usar uma outra expressão da sociedade, né?
no sentido de que essa sociedade pode nos contaminar nos comportamentos, nas más atitudes, nas más respostas às necessidades do cotidiano das pessoas que estão conosco. Então, se eu disser que uma das principais mensagens do protestantismo é aquilo que Jesus disse, amar a Deus amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, eu digo, mas isso não é uma ética para todas as outras religiões? E aqui eu quero fazer um comentário pessoal. Quando eu falei lá atrás que o Dalai Lama disse a religião boa é aquela que te faz bem, eu enfatizo isso e digo mais: a religião ruim é aquela cujo discurso te torna mais neurótico do que você já é. Então, a pessoa passa a viver pelo medo. Quer dizer, você não vai à igreja porque você está feliz, você quer louvar, quer agradecer. Você vai com medo de ser punido, de perder o emprego, de bater com o carro, de ficar pobre. Então você não está numa relação de busca de harmonia com o Criador, entre criatura, Criador, criação. Você está numa relação de troca. Eu dou a minha presença, eu louvo em troca, enquanto que você percebe, isso está presente em pessoas que tenham posses ou não. Você pode perceber essa incondicionabilidade. Ela está na relação com a coletividade ou pessoalmente em harmonia com Deus, independentemente se hoje ela tem uma boa situação financeira, se hoje ela está mal. Isso independe. Há pessoas assim, mas há pessoas que vão pela relação de troca, ou por exemplo, passam por uma experiência. Por isso que eu disse que algumas experiências pessoais precisam ter a sua devida proporcionalidade guardada. Porque eu posso, por exemplo, estar com meu filho doente e aí ele cura, e eu atribuo isso a Deus e está correto, mas é uma dimensão pessoal, porque amanhã ou depois acontece um problema e aí eu saio, eu passo a não ter mais viver a religiosidade, porque então vou ver que Deus castigou, que Deus puniu. E foi mais ou menos esse exemplo é aquilo que está lá no relato do dilúvio. Diz assim: e aí Deus disse, nunca mais eu vou ferir a terra por causa da maldade do ser humano. Então, por exemplo, quando você vê uma grande catástrofe, uma tsunami, diz, aquilo aconteceu porque aquele povo não é católico ou protestante, é hinduísta ou é budista. Aquilo aconteceu porque o pessoal tem uma determinada prática diferente da nossa. Não é verdade, porque o próprio Deus disse que nunca mais feriria a terra por causa da maldade humana. Então nós não podemos atribuir essas questões que acontecem. Quer dizer, se amanhã eu disser que o povo da Califórnia, São Francisco, foi punido por Deus porque houve o chamado Big One, isso não é verdade, porque todo mundo está esperando que um dia vai acontecer. Pode ser que não aconteça, a terra acabe antes disso, exploda antes disso, mas o tal do terremoto definitivo, porque qual é o problema ali? É um problema geológico, onde eles estão. Então, quando a gente diz assim, às vezes a gente se falar muito rapidamente, vai dar a entender que os protestantes têm uma mensagem ética e os católicos ou os outros não. Não, essa questão que eu disse, amar a Deus, acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, tomando isso no cotidiano, eu entendo que das formas mais diversificadas e diferenciadas, diz a mesma coisa em todas as religiões. Do contrário, não será uma boa religião. Então, uma religião que só impõe proibições, que não tem liberdade e que te leva a praticá-la por medo e temor, então ela se torna neurótica, neurotizante, e você certamente vai se tornar um ser humano muito pior do que poderia ser. Bom, há duas formas de eu dar essa resposta. Uma, eu vou deixar depois, seria a minha. Depende do que vocês entenderem como mais ou menos importante. A minha perspectiva pessoal. E
aquela que é, vamos dizer, de certa forma institucionalizada. Então, você vai guardar um grau maior de abertura ou de fechamento, de retração em relação a partir da sua individualidade. Então, você tem algumas denominações dentro desse guarda-chuva institucional chamado protestantismo, mais abertas, outras mais fechadas. Um grande avanço, isso já mais 4 anos vai fazer um século, que é, pelo menos da forma institucionalizada, que é o ecumenismo, e em grande parte se consolidando a partir do pensamento das nações com o Conselho Mundial de Igrejas. Por outro lado, algumas denominações protestantes não gostam muito do Conselho Mundial de Igrejas porque tem uma certa aversão a qualquer coisa que seja que tenha a ideia de um discurso único, porque acham que há um temor de que o ecumenismo leve todas as religiões a se tornarem numa só. No caso do medo protestante, é que essa uma só seja a católica. Os protestantes de tradição ocidental não pensam tanto não estão tão voltados para a dimensão da espiritualidade oriental. Por isso mesmo não compreendem. Não conseguem compreender porque também é, em grande parte, uma questão cultural. Então, vou dar um exemplo asiático. O metodismo, a denominação que eu pertenço, teve um grande boom de expansão na Coreia, a ponto de você ter cultos em que não cabiam todas as pessoas no templo, então eles instalavam grandes telões de fora. Isso estava muito ligado também àquele período que as Coreias e os outros países, alguns asiáticos, foram chamados dos tigres asiáticos. E aí parece que o capitalismo e o protestantismo estão muito, muito ligados. Inclusive, quando você faz os estudos sobre a ética do protestantismo, você percebe, quer dizer, a ideia da poupança surge com o calvinismo, com João Calvino. Quer dizer, a ideia dele era o seguinte: quanto mais você recebe, mais abençoado você é. Mas para por aí. Então, você recebe, você tem muitos bens, mas não pode gastá-los, porque não pode ir ao cinema, não pode ir ao teatro, não pode se divertir, não pode. O que eu faço com o que sobra? Põe na poupança. Então, está muito identificado o discurso protestantismo com o próprio capitalismo. Não é à toa que uma das grandes nações tidas como protestantes, se é que se pode chamar, mas que é os Estados Unidos. Bom, que é vamos dizer, o grande defensor do capitalismo. E então no pensamento de John Wesley, porque ele se preocupou com essa questão dos pobres que não podiam ir para a igreja anglicana, ele disse, olha, ele tinha um lema parecido, mas tem uma pequena variação: ganha tudo o que puderes, economiza o máximo que puderes e doe o máximo que puderes. Então, o economize também passa pela poupança. Mas, embora você possa dizer, mas é que com essa poupança depois eu vou tirar um pouco e vou dar para aquele que precisa, que é a terceira parte da doação. Então ele faz uma pequena variação. Lógico, estamos falando de outro contexto. Embora quando ele morreu, não possuía nenhum bem, tinha uns talheres de prata só, para mostrar, né, como ele não pensava nessas questões, era despreendido. Então, dentro dessa questão, há uma dificuldade entre os protestantes de abrirem mão de alguns aspectos, e há sempre esse medo. E aqui talvez vocês entendam, quando eu disse lá na primeira fala que nós deveríamos propriamente chamar de protestantes os luteranos, porque são os herdeiros diretos daquele momento que os príncipes protestaram,
Houve um momento que é o seguinte: com Henrique VIII vem a separação da Igreja Católica, surge a Igreja Anglicana, e mais à frente, aquilo que se conhece hoje como presbiterianismo, havia um extrato comum chamado dos puritanos, que eles tinham uma postura muito forte contra a Igreja Católica. Então, houve um determinado momento, como a preocupação do Henrique VIII não era promover uma reforma doutrinária, que já tinha sido feito, ele simplesmente trouxe o pensamento da reforma luterana e criou a Igreja Anglicana, que a Igreja Anglicana em alguns momentos tinha alguns elementos católicos. Por exemplo, uma coisa que não tem nos altares presbiterianos, que são os castiçais com velas, nos altares anglicanos tinha. Em determinado momento, os puritanos, pelo menos eles tiveram a impressão de que os católicos estavam seduzindo os anglicanos para ver se voltavam de novo. E também houve essas tentativas, mas eram mais políticas do que religiosas. Se você olha para o problema das Irlandas, da Irlanda e do Eire, não é um problema de católico protestante, é um problema político. Os que são unionistas, que querem a união com o Reino Unido, e os que não querem, que são separatistas. O problema do Ocidente com o Oriente muçulmano não é um problema religioso, é um problema político também. Bom, então, voltando, o grupo que se posicionou contra essa tentativa, que ficou e chegou a ser bastante radical, vocês devem lembrar historicamente da chamada revolta frustrada, da Revolução Frustrada, que então Cromwell assume o poder. É o único período da Inglaterra que ficou sem rei. Então eles mandam decapitar Carlos I por traição, alta traição. Ele era puritano, então ele ficou como um tutor, né, durante 7 anos aproximadamente. Ali foi uma questão doutrinária de um grupo puritano que eles se autodenominaram evangélicos, porque eles estavam tentando resgatar aquilo que eles achavam que a reforma protestante se perdera na igreja, fora perdido pela igreja anglicana em relação à reforma protestante. Então alguém diz assim: bom, e aí nós podemos ser chamados evangélicos também? Porque aí quando chega nos Estados Unidos, o grupo que é chamado evangélicos, evangelicals, os evangelicais, que acaba tendo esse nome entre os protestantes também, passa a ser um outro grupo que tem um outro comprometimento doutrinário e de comportamento diferente daqueles evangélicos que estavam preocupados que a igreja anglicana voltasse a ser igreja católica novamente. Então os protestantes guardam uma reserva muito forte contra qualquer coisa que signifique a possibilidade não de se reunir, mas de ser integrado e se tornar essa única igreja. E essa conspiração de se ter uma única igreja assusta o protestantismo por causa daquela ideia que você vai ter uma única nação, uma única moeda. Isso é um projeto que não existe, né? Está provado. A gente não consegue se relacionar direito com o Mercosul, a União Europeia, nem todos os países da Europa fazem parte. E não há, percebe-se hoje em dia, depois do filósofo Michel Foucault falou do problema da relação entre saber e poder, e disse que não havia mais possibilidade dos grandes discursos totalitários, e a ex-União Soviética é uma prova disso, se desfazendo, mas sim os micro-discursos, os micro-poderes. Não existe mais essa possibilidade de uma grande igreja, uma grande religião. Você pode tentar pensar numa só, mas numa grande não. Nem numa única moeda, nada disso. Aquelas pessoas dentro, porque na medida que a gente possa, quando volta ao Dalai Lama, a religião boa é aquela que te faz bem, mas no entanto ela guarda aspectos que são contraditórios, todas têm. Há aspectos contraditórios, e como é que a gente resolve esses aspectos contraditórios? Enfrentando-os. Como é que eu enfrento os aspectos contraditórios? Então, primeiro me dando conta de que eles existem, e ao admitir que eles existem, eu começo a abrir
a tela de visão para as outras religiões. Por quê? Se a minha tem imperfeições, portanto não é a melhor de todas. Então eu já posso começar agora a fazer um esforço de olhar, e se alguém quiser, o Wesley dizia isso: se você é meu irmão, me dá a tua mão e nós viveremos bem, seremos irmãos, se você está com a gente. Então, aquelas pessoas que têm essa consciência e compreensão, buscarem conscientizar. Então, o que eu poderia dizer? Como é que está hoje em dia? Está assim: você tem líderes, você tem membros leigos também, que têm essa percepção. Então, tomam iniciativa de estabelecer diálogos, de procurar abrir os olhos dos demais para essa prática, para essa relação, para essa abertura. E você tem, e de alguma forma esses líderes e membros passam a ter algum apoio, ainda que informal, para desenvolver esses canais. E de gênero, etnia, credo, confessional e classe social. Mais do que a religiosidade institucional, a dimensão do amor é a única que pode fazer com que as pessoas um dia superem os abismos e os desentendimentos que acontecem entre a humanidade. Eu desejo e espero que um dia os nossos pratos se dividam para a refeição espiritual de um povo reunido. Amém. Eu gostaria de deixar uma mensagem a partir de algo que eu não falei antes, que é a dimensão da intolerância. Não que eu vá defendê-la, ao contrário. A minha mensagem é contra a intolerância, porque eu penso que ela é a responsável pela desunião entre as famílias, pela maior parte dos jogos de guerra entre os povos e das próprias guerras em si, nos genocídios. A mensagem do Evangelho de que haja paz e entendimento entre as nações, de que a esperança de que as pessoas possam se amar mutuamente, só pode ocorrer se as pessoas aprenderem a conviver com aqueles e aquelas que pensam, agem e se comportam diferentemente de nós, umas das outras. O que impede que as pessoas se sentem para discutir e chegar a um denominador comum sobre fatos mais complexos ou mais simples, ocorre pela intolerância, pela incapacidade de ouvir, como se as outras pessoas não tivessem o que dizer para nós. O que eu espero e o que eu desejo é que um dia os nossos pratos se dividam numa terra em que todas as religiões estejam reunidas numa expressão de amor comum. Amém.